Fala, turma! Bom dia! São 7h20. Vamos fazer aqui nossa marcação do mercado. Do lado esquerdo tem um gráfico que usualmente eu tenho usado para analisar aqui, ó, fractais. E aqui eu estou com um gráfico que eu estou usando para gerir minhas operações, posicionar as ordens, posicionar o stop, operacionalizar. Aqui eu estou deixando sem aparecer as ordens e aqui eu deixo aparecendo as ordens. O que eu vou fazer aqui? Botão direito do mouse, opção mais, apagar todos os objetos e vou limpar tudo. Até porque a essa altura do campeonato já está um tanto confuso. O que a gente tinha para ontem? Depois dessa congestão aqui, ó, de todos esses pregões nesse range aqui, a gente tinha esse fechamento no 76,5, que era um suporte forte para ontem. E aí acabou que o mercado conseguiu produzir um fechamento abaixo dele, renovando o fundo. Né? A gente teve um fechamento aqui 4 pontinhos abaixo, no 72,5. E acabou que a gente está aí agora discutindo esse 72, porque aconteceu meio pontinho acima do fechamento desse dia. Então, assim, é importante a gente observar que a tendência principal no gráfico diário está de queda, até porque assim, a gente teve uma movimentação de alta, uma correção dela, uma tentativa de expansão dessa alta com uma reversão, né? Uma reversão dessa alta aqui. Depois a gente teve uma correção de 100% dessa queda, que reverteu essa alta. E aí ontem a gente teve uma correção, né? Vamos dizer assim, em 50% desse dia. E acabou que a gente fechou revertendo a alta de um dia que só fez corrigir uma queda que reverteu uma alta. Então, assim, eu sei que o raciocínio aqui ficou confuso, mas se for o caso, volta esse vídeo, assiste de novo, para ver por que a gente está interpretando isso aqui como uma rejeição. Uma rejeição dessa alta com falha, né, de topo e acabou culminando na reversão. Então, agora tudo indica que o mercado supostamente, até que prove o contrário, né, ganharia força para testar aí as zonas de suporte. Ele está produzindo aqui, ó, um terceiro topo descendente, e aí ele pode, claro, fazer aqui também um fundo ascendente em relação a esse aqui, até pode, né? Ele pode ficar congestionado aí até o momento em que ele vai definir qual das duas direções ele assumiria, mas tudo indica que ele está indo ali na direção daquela região do 502, que eu vou marcar aqui também agora. E vou marcar também esse suporte forte aí, porque nos próximos dias é um ponto que ele pode tentar testar. Então, esse 13,5 aqui também vai ser um ponto de discussão. A gente tem aqui também esse 624 no diário. E, a grosso modo, a gente está aí trabalhando dentro dessa pernada de alta aqui, ó. A gente formou um topo com falha. E agora a discussão é se vai acontecer uma correção de um percentual dessa alta antes de uma tentativa de expansão, mesmo que falhe. Mas lembrando que tudo isso serão cenas dos próximos capítulos. Só para a gente dar uma olhadinha aqui no semanal, a gente tem também uma zona de pressão aqui, né? De correção essa queda aqui sendo correção dessa alta. E aí pode ser que esse preço aqui empurre o mercado novamente para essa região aqui dos 624, que é fechamento da semana passada, né? E quem sabe também lá para a região do 69, né? Onde a gente está vendo aqui, ó, a abertura dessa semana, 69,5, 695,5, aliás, aqui em cima, ó. Então, aqui também é uma zona de pressão, vamos ficar atento. No mensal, só para dar um rolê mesmo, a gente está, ao longo do mês de novembro, fazendo uma correção da barra de alta de outubro, que, por sinal, também é uma sequência aqui de um terceiro topo descendente, né? O mercado veio fazendo aqui como se fosse um canalzinho, e aqui pode ter uma falha de fundo para testar de novo uma região, mas o que eu quero que fique visto é que, assim, gráfico mensal é um tempo muito longo para a gente planejar uma intervenção diária. Então, por mais que a gente veja o contexto, né, que está sendo uma correção, como a gente viu aqui também no semanal, que tem uma zona de pressão, eu tenho trabalhado o dólar muito assim, tendo ficado em função desses dois tempos gráficos mais, diário e horário, para fazer o planejamento. E aí, o gráfico de minuto, né, que é esse aqui, eu uso para posicionar minhas ordens, que eu consulto por esses preços aqui. E aí é aqui que eu fico acompanhando as congestões, as repetições dos pullbacks que o mercado faz no mesmo preço, até porque eu sempre falo isso, que eu ajo muito em função do horário.
Então, pelo gráfico de 1 minuto, é muito comum você ver o mercado repetir pullback no mesmo ponto. É uma coisa que também, assim, essa associação entre esses dois tempos gráficos acaba que me livra muito da cilada que é fazer um overtrading, né? Então, assim, quando a gente bota na cabeça que vai agir em função dos 60 minutos e tem uma desconfiguração clara e evidente em relação a determinados pontos, então isso facilita porque você tem uma regra que, por mais que você tente fugir dela, você não vai conseguir. Então, vamos lá. Esses pontos aqui vieram do diário, eu vou só colocar eles com espessura 2, só para eu estar atenta, que são pontos que vêm de um tempo maior. E agora eu vou fazer as marcações no horário. Eu estou vendo que o 72,5 foi muito próximo do 76,5, que do diário veio daqui, ó. Era esse suporte para o pregão de ontem, que acabou sendo rompido, portanto, promovida a resistência. Então, ele agora seria um ponto de paquera. Seria coerente fazer uma venda nesse 76 para ver se o pregão de hoje dá continuidade a essa queda de ontem, né? E quem sabe tenta testar lá essa região do 502. Graficamente falando, não é nenhum absurdo pensar que o mercado pode cumprir aí uma movimentação de aproximadamente 70 pontos. No mais, a gente tem que estar atento a esse 542 de todo jeito. Se você está vendido lá de cima, pode ser o caso de você tentar observar se o mercado vai romper esse 542. Como ele está na tendência principal de queda, não é nenhum absurdo imaginar que ele romperia um suporte. Não deve escorregar tão fácil, né? Pelo menos uma freada de contenção aqui ele deve dar. Se você não conseguir vender lá em cima para observar de longe a tentativa desse rompimento, até que o mercado chegue no próximo ponto, e aí você vai estar acompanhando o trajeto, né? Analisando inclusive além do 1 minuto, outros tempos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, né? Que é exatamente a análise dos fractais, que baseia as decisões da gente dentro de um pregão. O que você pode também especular aqui? Comprar em zona de suporte, não estaria errado, né? Comprar aqui e você vê se essa região aqui produz o que ela está mostrando aqui que tem histórico de produzir, ó, uma alta de 75 pontos. Então, também é uma possibilidade. Por que a gente está dizendo isso? Né? Ah, Camila, dá para entrar vendido aqui, dá para entrar comprado aqui? Dá, porque a essa altura, se você não está vendido aqui observando a tentativa de rompimento de longe, qualquer venda que você faça nessa região, você está vendendo na zona errada, que você está vendendo na zona de suporte, quando a movimentação de queda, na verdade, tenha começado lá em cima, e é a compra numa zona de suporte que deixa a desconfiguração da movimentação barata. Ou seja, é muito mais inteligente você pensar em entrar comprado, com risco curto, para pegar uma expansão de uma movimentação maior, do que o contrário. Então, no mais, o que a gente tem de pontos, além do que isso que a gente marcou? O 560, eu vou marcar aqui também. Estou enxergando, sim, esse 79,5. Eu não vou marcar porque ele está 3 pontinhos somente acima desse ponto. E a gente tem aqui também esse 591,5, que por sinal foi resultado gente, vocês sabem que eu opero em casa, né? Todo mundo sabe que eu opero em casa. Estou aqui com o cachorro latindo porque o vizinho está andando. Não vou perder esse vídeo de jeito nenhum por conta disso. Tenho aqui a abertura do 594,5, que foi exatamente o ponto que era resistência nesse momento aqui, ó. A gente percebe que houve um respeito a esse ponto que era suporte, foi rompido pelo gap e depois foi promovido a resistência, ó. Então, a gente está aqui com esse 15,94. Significa que, porque eu marquei o 91,5, significa que eu não estou enxergando o 94? Não, eu estou enxergando. A questão é que eu não vou encher aqui de linha, né, para ficar... Eu vou me preocupar primeiro com o obstáculo que está mais próximo do que o 94,5, mas eu estou enxergando ele. Só não vou marcar para não ficar com muito, muito, muito ponto. Também estou vendo esse fechamento aqui, no 12,5, e está visto. É isso, assim, o que a gente tem para o diário, claro. Estamos vendo pontos aqui em cima, estou vendo essa movimentação aqui também. Mas, assim, para hoje, estou vendo aqui esse fundinho, né? Mas estou vendo isso aqui como uma correção dessa barra que depois foi expandida, então não vou considerar mais esse ponto do que esse. Esse, para mim, sim, é um fundo. Aqui não, aqui foi só uma correção. Gerou uma congestão? Gerou. Pode repetir a congestão? Sim. Mas esse ponto nunca vai ser tão importante quanto esse. Da mesma forma como aqui também, ó, foi só uma congestão. Certo?
Então, abaixo do 502 a gente tem outros pontos, mas como 502 é ponto do diário, eu vou realmente considerar o 502. O que eu gosto de fazer também? Mais, apago todos os objetos, marco essencialmente o fechamento do pregão passado aqui, e aí eu começo a fazer os meus posicionamentos de ordens por aqui. Por exemplo, vamos dizer que o mercado abra, sei lá, no 73. Aí eu vou por aqui, eu vou pendurar uma venda, né? E vou posicionar meu stop por aqui, e aí começo a trazer os pontos do meu horário para o de 1 minuto e vou atualizando esses pontos conforme o mercado vai se movimentando. Mas aqui é meu mapa. E aqui é a parte onde eu operacionalizo o movimento que eu consegui planejar, o movimento que eu estou enxergando aqui por esse mapa. Certo? É isso, turma. Bons negócios, bom trabalho para vocês. Juízo, tenham um plano, tenham gerenciamento de risco, tenham meta. E me deixem saber se esse tipo de conteúdo é válido para vocês, para a gente saber se continua esse formato de conteúdo por aqui. Fechado? Abração. Tchau, tchau.